Olá, seja bem-vindo ao Acredite Se Quiser. De filmes de terror a romances de suspense, não há cenário mais assustador que aquele que se passa dentro de uma casa aterrorizante. Quando o lugar que deveria ser o mais seguro de todos se torna seu pior pesadelo, para onde correr? É difícil imaginar que sua casa possa se tornar uma casa de horrores, mas os proprietários das 10 casas aterrorizantes que irei te apresentar também não imaginavam. 10. Hotel Shanley. Nunca é um bom sinal quando, depois de chegar ao hotel, pronto para desfrutar de umas férias relaxantes, você é solicitado a assinar um termo de responsabilidade antes mesmo de receber a chave do quarto. Se você é hóspede do assustador Shanley Hotel, em Nova York, é exatamente isso que você pode esperar. Na verdade, este hotel é tão assombrado que nenhum hóspede menor de 16 anos pode entrar. Considerada palco de mais de meia dúzia de mortes, acredita-se que esta antiga casa esteja amaldiçoada. Os visitantes relatam ter ouvido passos, visto cadeiras balançando sozinhas, e tem havido muitos avistamentos de fantasmas, incluindo o espírito de Beatrice, a ex-proprietária cujos 3 filhos morreram na casa antes de o completarem primeiro aniversário. Aqui está a história de um avistamento que foi registrado. Saul Nicosia, o atual proprietário, comentou como depois de se mudar, seu gato, que ele teve por 14 anos, se recusava a entrar em certos quartos. O gato então começou a fazer coisas estranhas, como recusar-se a sair de determinados andares e nunca sair de casa, apesar de passar a maior parte do tempo fora de casa antes de se mudar. Então, uma noite, eles gravaram este encontro assustador com um fantasma. Se isso não bastasse, este hotel é tão arrepiante que inspirou uma das histórias mais assustadoras de todos os tempos. Stephen King estava hospedado neste mesmo hotel quando escreveu O Iluminado. Esse não é exatamente o tipo de inspiração que você esperaria de um feriado. Quem são esses malucos que realmente pagam para ficar lá? No mínimo, você teria que me pagar muito dinheiro para suportar esse tipo de trauma. 9. A Casa de Bonecas Cadáveres. Não há nada mais assustador do que uma casa cheia de bonecos em tamanho real, exceto quando esses bonecos são feitos de cadáveres reais. Foi isso que cumprimentou os investigadores quando entraram na casa de Anatoly Moskin, que era, aparentemente, um acadêmico e linguista russo, mas, uma vez que cavaram mais fundo, descobriram que ele estava escondendo muitos segredos obscuros. Moskin, um esquizofrênico paranoico, desenterrou os corpos de 26 meninas, todas com idades entre 3 e 15 anos. Depois de mumificar seus corpos, ele vestia os cadáveres com roupas de menina, aplicava maquiagem em seus rostos e os colocava em sua casa. Aparentemente, ele alegou ter sentido grande simpatia pelas crianças mortas e pensou que poderia trazê-las de volta à vida por meio da ciência ou da magia negra. Inacreditavelmente, Moskin morava com seus pais, que alegavam não ter ideia de que os bonecos eram na verdade cadáveres. Eles provavelmente deveriam considerar fazer um teste de visão. E provavelmente o de olfato também. Eventualmente, Moskin se declarou culpado de sua série de profanações graves, uma acusação que pode levar até 5 anos de prisão. Desde então, ele foi transferido para uma clínica psiquiátrica e todas as prorrogações de sua estadia foram aprovadas desde então. 8. Villa di Vecchi. Conhecida como a casa fantasma mais famosa da Itália, esta mansão abandonada nas montanhas foi construída em 1854 pelo Conde Felice di Vecchi, chefe da Guarda Nacional Italiana. Disse que o conde voltou para casa uma noite e descobriu que sua esposa havia sido assassinada e que sua filha estava desaparecida, e nunca mais foi encontrada. Dominado pela dor, um ano depois, o conde suicidou-se dentro da mansão. Desde então, os moradores locais relataram acontecimentos fantasmagóricos, incluindo ouvir o piano tocando todas as noites.
Os altos níveis de atividade paranormal atraíram o ocultista Aleister Crowley, que teria visitado muitas vezes para realizar sessões e rituais satânicos. É seguro dizer que se é um lugar onde Crowley gostava de frequentar, provavelmente não está no topo da lista de destinos dos sonhos de ninguém. 7. A Casa das Cobras. Depois de comprar a casa dos seus sonhos por $180 mil, um casal pensou que tinha feito um negócio de um século, até se mudar para sua nova propriedade em Idaho. Não muito tempo depois, eles descobriram que não eram os únicos moradores que chamavam a casa de lar. Na verdade, a casa de 5 quartos já estava bastante cheia de cobras. Acontece que a casa dos seus sonhos já era o covil dos sonhos de centenas de cobras liga. E aquelas cobras se recusaram a sair, em vez disso rastejaram pelas paredes e surgiram em todos os lugares da casa. Acontece que a casa provavelmente foi construída sobre uma toca de cobras de inverno, ou hibernáculo, onde os répteis se reúnem em grande número para hibernar. Até mesmo seu abastecimento de água foi afetado pelas cobras, pois carregava o almíscar com cheiro de cebola que as cobras liberavam como um alerta aos predadores. Eventualmente, os novos residentes desistiram e se mudaram, deixando a casa livre para ser habitada pelos répteis contorcidos. 6. A Casa Sally. Uma das casas mal-assombradas mais famosas da América. Dizem que esta casa é assombrada por um espírito demoníaco chamado Sally. Ex-moradora da casa, Sally morreu tragicamente jovem, após uma operação fracassada que ocorreu dentro de casa. Acredita-se que Sally tenha sido o primeiro fantasma a assombrar a casa, mas agora acredita-se que seja o lar de muitos espíritos perdidos e rebeldes. Em dezembro de 1992, Tony e Deborah Pickman se mudaram, e suas histórias são arrepiantes. As luzes acendiam e apagavam aleatoriamente, o cachorro latia na sala do berçário e o bebê acordava periodicamente como se alguém estivesse brincando com ele. Os vizinhos puderam ver a janela do berçário e até questionaram os pais por que mantiveram a luz acesa a noite toda com o bebê dormindo ali. Claro, eles não tinham ideia. Deborah sempre apagava as luzes. Tony até viu a menina uma noite enquanto descia para a cozinha. Ele então esboçou sua aparência e mostrou a um filho de outro ex-proprietário, que a identificou como sua amiga imaginária, Sally, de quando ela era mais jovem. Essa é apenas uma história. Antigos proprietários relataram literalmente todos os atos paranormais possíveis e imagináveis. Desde ver aparições, objetos voando pelo ar e ouvir sons de arranhões vindos das paredes, até brinquedos infantis espalhados pelos quartos, apenas para a criança explicar que era sua amiga Sally. Antes de continuar, inscreva-se se estiver gostando do vídeo. Além disso, clique no ícone do sino para se manter atualizado ou você se arrependerá de ter perdido algum conhecimento incrível que poderia ter preenchido seu cérebro. 5. Herdade Monte Cristo. Desde que foi construído em 1885, esta casa se tornou palco de muitas tragédias, e hoje é considerada a casa mais mal-assombrada da Austrália. A primeira família a viver na propriedade sofreu um número invulgarmente elevado de mortes, todas elas ocorridas dentro de casa, incluindo uma criança que caiu da escada, uma empregada caiu da varanda para a morte, e um cavalariço morreu queimado. O filho do zelador, doente mental, ficava trancado em um chalé da propriedade, e um dia foi descoberto deitado ao lado do corpo da falecida mãe. Pouco tempo depois de ser enviado para um instituto psiquiátrico, o filho morreu. Mesmo depois que a família original se mudou, a maldição da morte continuou dentro da casa, incluindo o assassinato de outro zelador. Dizem que é assombrada pelos espíritos de todos aqueles que morreram tragicamente na casa. Esta não é uma casa recomendada para visitar, especialmente se você for um zelador. 4. A plantação de murtas. Esta casa na Louisiana é uma antiga plantação, e acredita-se que seja assombrada por 12 fantasmas, incluindo Chloe, a filha de um ex-escravo. Também é supostamente habitado pelos espíritos de um número invulgarmente elevado de pessoas que foram assassinadas aqui. Corre o boato de que 10 pessoas perderam a vida dentro desta casa, de várias maneiras horríveis.
Uma dessas vítimas de assassinato foi William Winter, que era advogado e viveu na plantação original por volta de 1865 até 1871. Winter foi morto a tiros por um que se acreditava ser um completo estranho, e desde então ninguém descobriu o motivo de tal assassinato a sangue frio. Depois de ser baleado, Winter tentou subir as escadas em busca de ajuda. No entanto, Winter nunca conseguiu subir, em vez disso sangrou na escada mesmo. As pessoas relataram ter visto aparições fantasmagóricas, ouvido passos pelos corredores. Quando o programa de TV, Unsolved Mysteries tentou filmar, relataram ter enfrentado muitas dificuldades técnicas. No entanto, uma das experiências paranormais mais comumente relatadas, e talvez a mais comovente, é a do som de passos subindo a escada, considerados, é claro, os últimos passos moribundos de William Winter. 3. Loftus Hall. Amplamente considerada a casa mais assombrada da Irlanda, a história desta casa remonta a 1170. Tem uma história longa e sangrenta e dizem que muitos espíritos vagueiam pelos seus corredores. A residência é tão assustadora que os moradores locais afirmam que é assombrada pelo próprio diabo. Em 1600, é relatado que uma jovem que morava na mansão, chamada Anne, estava jogando cartas com um marinheiro que procurava abrigo contra uma tempestade. Durante o jogo, Anne deixou cair uma carta e quando olhou embaixo da mesa para recuperá-la, viu que o marinheiro tinha cascos fendidos. Depois que Anne gritou em estado de choque, o marinheiro revelou-se como Satanás, antes de desaparecer em uma bola de fogo. Disse que Anne nunca se recuperou, e viveu o resto de seus dias em um silêncio induzido pelo choque. Quando ela morreu, seus músculos contraíram, o que significa que seu corpo não pôde ser endireitado, então ela foi enterrada na mesma posição sentada em que havia morrido. Desde então, padres católicos tentaram exercer a casa, mas o exorcismo não pôs fim ao seu reinado fantasmagórico, já que os funcionários que lá trabalhavam alegaram ter visto o fantasma de Anne a descer as escadas. 2. Ancien Han Inn. Acredita que este edifício do século XII, na vila de Wootton-under-Edge, no Reino Unido, esteja repleto de até 20 espectros que atormentam os visitantes. Construído em um antigo cemitério pagão, e também considerado palco de sacrifícios de crianças, e adoração ao diabo, é assombrado por uma jovem assassinada chamada Rose, uma suma sacerdotisa, e até mesmo um demônio sexual masculino, conhecido como Incubo. Mas, apesar de sua reputação macabra, algumas pessoas são loucas o suficiente para realmente pagar para visitá-lo, e é por isso que ele foi brevemente transformado em uma pousada antes da morte de seus proprietários, em dezembro de 2017. Ainda assim, a maioria dos visitantes que pagavam cerca de $50 por noite recusavam-se a ficar no quarto chamado The Bishop's Inn, porque dizem que o fantasma de um monge assombra o quarto regularmente. 1. Mansão McCamey. A derradeira Casa dos Horrores, McCamey Manor é uma experiência de casa mal assombrada como nenhuma outra. É tão intenso que ninguém nunca o completou. A experiência deve durar cerca de 8 horas, embora a maioria não dure tanto tempo, e seja tão horrível que leva a maioria dos visitantes às lágrimas. Seja amarrado, forçado a entrar em pequenos espaços ou coberto de cobras ou aranhas, seja qual for o seu pior medo, a equipe da McCamey Manor garantirá que você enfrente isso e fracasse. A experiência acontece em 4 locais distintos, cada um projetado para levar os visitantes ao seu limite físico e psicológico. Basicamente, é um filme de terror interativo. Cada participante deve ter mais de 21 anos, estar livre de problemas de saúde e assinar um termo de responsabilidade, o que deve ser a última bandeira vermelha para você parar. Mesmo assim, há uma lista de espera de mais de 24 mil pessoas. Me faz questionar seriamente a sanidade da população humana. Em comparação com a mansão McCamey, acho que uma casa mal assombrada cheia de fantasmas e espíritos parece um momento muito melhor. Então, em qual casa você se recusaria a entrar? Você já experimentou um encontro com um poltergeist? Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Até a próxima.